A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Mari tá muito feliz de estar aqui em mais um devocional pra gente poder aprender mais sobre a palavra do Papai do Céu. Que tá onde, tia Mari? Tá aqui na nossa Bíblia Sagrada. Você tem uma aí na sua casa. Pede a mamãe pra abrir na Bíblia pra gente poder aprender junto. A tia Mari vai contar uma história que fica no livro de Gênesis, Gênesis, capítulo 40, que vai contar a história de José. José era um menino obediente, era um menino, sabe, que ele obedecia a lei de Deus, ele obedecia a voz de Deus, ele obedecia o seu pai, ele obedecia a sua mãe, ele obedecia, sabe, ele era uma pessoa tão querida, ele era uma pessoa tão assim, cheia de Deus, sabe, ele fazia o que Deus gostava, o que Deus queria que ele fizesse, José fazia, e assim ele obedecia todos que era acima dele, sabe, ele era uma pessoa educada, sabe, ele sabia ouvir, ele sabia ajudar as pessoas. E assim nós temos que fazer. E nós vamos aprender muito com a história de José. A tia D contou que José ele foi para cadeia, inocente. Foi para cadeia inocente, porque a mulher de seu senhor mandou ele para cadeia, acusando ele de algo que ele não fez. E José ele foi, claro, ele ficou um pouco triste, porque quem vai ficar feliz em ser acusado de algo que não cometeu? Vamos supor, se alguém falou que você pegou algo dela, pegou algum brinquedo e levou para sua casa e é mentira. A gente fica muito triste, porque a gente não fez aquilo. Mas José, ele foi porque ele tinha um coração, sabe? Um coração obediente a Deus. Ele tinha um coração que ele acreditava em Deus e que Deus estava com ele e que ele estaria ali, mas o Senhor estaria com ele ali. Então ele foi e continuou sendo aquele menino abençoado, sabe? Então na cadeia, ele chegou lá na cadeia, e ele, do jeito que ele era, uma pessoa tão amável, tão adorável, sabe? O carcereiro, o cara que ficava lá na prisão, sabe? Comandando tudo, ele colocou algumas responsabilidades para José fazer. E tudo aquilo que o carcereiro ele colocou na mão de José para fazer, ele não precisava se preocupar, porque José, ele fazia certinho, sabe, o que era colocado nas mãos dele, e fazia como se ele estivesse fazendo para Deus. Ele fazia com muita alegria, e aonde ele chegava, sabe, o ambiente mudava, sabe. Então ele recebeu o carinho de todos ali. E aí o carcereiro, né, o homem que tomava conta lá da prisão, ele falou com ele assim: olha, você vai cuidar de alguns presos. Você vai cuidar de alguns presos, que é para levar alimento, levar água, você vai cuidar deles. Gente, imagina, José foi preso para lá, sabe? E José, ele começou, sabe, o carcereiro gostou tanto dele porque ele tinha Deus dentro do coração dele, mesmo na cadeia. E aí aquele carcereiro deu para ele tarefas para ele fazer dentro da cadeia. Então ele estava preso, só que ele poderia ir, ele poderia andar, porque geralmente quando a pessoa fica presa, ela fica numa grade e ela não pode andar, ela fica lá parada, sabe, parada assim numa sala, só num espaço. E José, ele podia ir, ele podia voltar, sabe, porque ele tinha um coração que estava cheio de Deus. Deus estava com ele, Deus estava com José. E aí chegou um determinado dia que chegou 2 oficiais do rei. Chegou o copeiro, que trabalhava para o rei,
e o padeiro. E aí, eles foram para a cadeia porque eles ofenderam a Faraó. Porque o trabalho deles era o quê? Eles tinham que proteger a vida do rei. Então, eles tinham que experimentar para ver se ia fazer mal para o rei, para Faraó. E aí, aconteceu algo que não deu certo. E Faraó ficou ofendido, porque deu errado, porque a vida dele, eles colocaram a vida dele em risco. E aí Faraó mandou eles para cadeia. Mandou eles para cadeia. A mesma cadeia que estava José, a mesma prisão que estava José. E aí José chegou lá para poder levar o alimento dele assim no outro dia. E aí eles estavam meio tristes. Eles estavam meio pensativos. E aí José viu, percebeu e falou com eles assim: mas o que está acontecendo com vocês? Que você está assim com o semblante caído, vocês estão tristes, vocês estão preocupados. E aí, um deles virou e falou assim: eu tive um sonho. Eu tive um sonho e contou para José o seu sonho. E José, sabe, pela ajuda de Deus, ele interpretou o sonho dele, do prisioneiro que estava lá. Mas tia Mari, como que José interpretou? Quando a gente tem o Papai do Céu no nosso coração, ele nos dá dom, ele nos dá dons. E aí a gente faz as coisas, né? Aí aqui na terra a gente faz algo da parte de Deus. Você, vamos supor, José, ele estava sendo boca de Deus. É Deus falando com José e José falando com eles. Assim somos nós. A gente tem que ter o coração cheio de Deus. A gente tem que estar fazendo tudo que agrada ao Papai do Céu. Sabe por quê? Para ele poder falar com a gente, para a gente poder ajudar as pessoas. Se é interpretar sonho, se é curar a pessoa, se é para poder falar do amor de Deus para ela, sabe? Então nós temos que estar com o coração cheio de Deus. E aí, começou. Aí ele interpretou o sonho dele, porque o Papai do Céu falou com ele a interpretação. E aí o outro prisioneiro gostou do que ele falou com o outro e contou o sonho dele também, sabe? E José falou com ele, falou assim: olha, os seus sonhos são parecidos, só que você falou para falou só, você vai voltar para servir Faraó, você vai voltar para o seu serviço e você, falando com o padeiro, e você vai morrer. Por quê? Ia ser o aniversário do Faraó. Com três dias. Se passou 3 dias. E aí aconteceu o aniversário de Faraó. E aí Faraó chamou os dois. Porque ele iria perdoar um e iria matar o outro. Né? E aí, o que acontece? E foi como José falou, sabe? Ele falou, aí ele foi perdoado e começou a servir ao rei, voltou a servir o Faraó, voltou a trabalhar para o rei, e o outro foi morto. E aí, antes deles irem para lá, José falou assim: não se esqueça de mim. Quando você chegar lá no rei, não esqueça de mim, não. Fala que eu estou aqui na prisão e eu não fiz nada. Eu fui roubado. Eu fui roubado da minha terra. Me tiraram da minha terra. E eu tô aqui numa terra que não é minha. E tô sofrendo por algo que eu não fiz. E aí, ele falou assim: tá bom, eu vou lembrar. Só que quando chegou lá, ele esqueceu. Mas lembra-se, crianças, lembra. Tudo é o Papai do Céu. Tudo é o Papai do Céu. E aí, passou um tempo, passou muito tempo, e aí Faraó teve um sonho. Faraó sonhou e ficou preocupado. Ficou muito preocupado com o sonho e chamou
todos que trabalhavam com ele, os sábios, os mestres, chamou os adivinhos, chamou tudo. Só que o dom vem de quem? Vem de Deus. É Ele que fala com a gente. E quem não tem Deus no coração, quem tá com o coração assim, olha, não ouve a voz de Deus e não sabe falar o que o Papai do Céu quer. Então eles não souberam nada, Aí o copeiro, que o rei, que voltou para trabalhar com o rei, ele falou assim: ô rei, me desculpa a minha falha, me desculpa porque eu esqueci. Tem um hebreu que ele tá na cadeia, ele ficou na cadeia junto com a gente. E eu e o padeiro que foi morto, nós tivemos o mesmo sonho e aconteceu, porque eu vim para cá, eu voltei para cá, né, para trabalhar para o Senhor, e o padeiro ele foi morto. E do jeito que aconteceu, do jeito que José falou. E aí o rei falou assim: então traz ele para mim, traz que eu quero ver ele. E aí chegou dando notícia a José. E aí cortaram o cabelo de José, fizeram a barba de José, ele tomou um banho e se apresentou. E foi lá para perto de Faraó, para poder ir lá. E Faraó falou assim: eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele falou assim: não, quem interpreta é o Papai do Céu. É Deus quem interpreta. E ele me fala. E aí Faraó contou o sonho dele. E aí José, com a ajuda de Deus, ele interpretou o sonho de Faraó. Sabe? É que era alguma coisa, algo que vai acontecer, que ia acontecer no Egito. E sabe? E nas cidades ao redores. Então, era o Papai do Céu falou com o Faraó em sonhos, mas também para poder honrar aquele, sabe, José, sabe? Porque somente José ia saber interpretar. Então, olha como que o Papai do Céu é lindo. O Papai do Céu é lindo. E sabe, criança, e aconteceu o que José falou. Entendeu? Então, sabe o que nós temos que fazer, crianças? Nós temos que fazer tudo que agrada o Papai do Céu. Sabe, nós não podemos fazer o que desagrada a ele. Nós devemos obedecer a mamãe, obedecer o papai, obedecer a tia na escola dominical, a tia na escola. Tem que obedecer, não pode falar palavrão, não pode ficar cantando música que não edifica, música do mundo, música que não agrada ao Papai do Céu. E a tia Mari vai contar uma coisa, para vocês. Tudo o que vocês for fazer, que vocês fazem isso aqui, ó, antes, ó, tem uma coisa aqui para pegar, né? Vamos colocar essa Bíblia aqui, ó. Ó, tem uma caixa aqui, uma Bíblia. E aí eu vou e faço assim, ó. Essa Bíblia não é minha, vamos supor. Aí eu vou e faço assim, ó. E pego escondida algo que eu faço assim, ó, procurando se tem alguém me olhando para eu fazer. Sabe? Pergunta a mamãe se pode ou não. Porque pode ser algo que não agrada o Papai do Céu. Aí o seu coração não vai ser como o de José. O seu coração vai ser sujo e triste. E você não vai ser feliz. Então vamos buscar, sabe? Agradar o Papai do Céu e obedecer a voz dele. Pede para a mamãe e o papai ler para você a palavra de Deus. Para você saber o que você pode e o que você não pode fazer. Tá bom? Vamos aprender como José. Ter um coração como o dele, fazer tudo com amor e com alegria, tá bom? Um beijo da tia Mari. Fica com Deus. Tchau.